Hoje, a gente vai fazer um verdadeiro raio-x da Fundação Universidade Estadual do Ceará, a famosa FUNESC, que muita gente também conhece como SEV ou UES. Para quem está buscando uma vaga no Serviço Público do Estado do Ceará, entender como as engrenagens dessa banca organizadora funcionam não é só um diferencial, tá? É literalmente uma questão de sobrevivência nesse mundo dos concursos. Então, bora mergulhar nessa análise. O nosso roteiro aqui é super direto e passa por 5 pontos fundamentais. Vamos falar sobre o retorno da FUNESC, entender o estilo e o perfil da banca, fazer um raio-x das disciplinas, avaliar o nível de dificuldade e, claro, fechar com estratégias práticas de preparação. Esse é o mapa do tesouro para desmistificar a prova. Vamos logo para o primeiro ponto, o retorno triunfal da FUNESC aos maiores concursos do Ceará. E por que a gente tem que prestar atenção nisso agora? Olha, de uma hora para outra, a FUNESC virou a guardiã absoluta de milhares de vagas nas carreiras que todo mundo quer. A gente está falando de certames gigantes, Polícia Militar com previsão de 1.000 vagas, Corpo de Bombeiros com umas 450 oportunidades, Polícia Civil para oficial investigador e aquele concurso super aguardado para agente socioeducador da SEAS. Ou seja, dominar os padrões dessa banca é, sem dúvida, a chave mestra para entrar em qualquer uma dessas instituições fundamentais para o Estado. E isso já nos leva direto para a segunda seção, o estilo e o perfil de cobrança da banca. A gente precisa alinhar muito bem as expectativas aqui para ninguém estudar para o filme errado. É fundamental entender a diferença da FUNESP para as outras organizadoras, porque isso dita o ritmo do seu estudo. Pensa numa banca como o CESP, por exemplo, que adora uma prova cheia de interpretação profunda e jurisprudência dos tribunais superiores, com aquele formato de certo ou errado. A FUNESP vai exatamente para o lado oposto. As provas são de múltipla escolha, geralmente de A a D ou de A a E. O que eles querem saber é simples. A lei está na ponta da língua? As regras gramaticais clássicas estão memorizadas? Aqui não tem muito espaço para viajar na abstração, não. E é por isso que a gente define a FUNESC como uma palavra-chave banca conteudista. Mas o que isso significa na prática? Significa que a sua intuição não vai te salvar. Eles vão exigir um esforço ativo e massivo de memorização mesmo. Prazos, detalhes minuciosos de leis, regras super rígidas de acentuação. Se essa informação não tiver absolutamente cravada na memória, aquelas alternativas que são milimetricamente parecidas vão dar uma rasteira e causar confusão. Bom, agora a gente chega no coração da nossa análise, o raio-x das disciplinas. Como é que essa banca cobra o núcleo das matérias? Em língua portuguesa, o negócio é gramática raiz. Regras de crase, regência, pontuação, isso é figurinha carimbada. Mas tem um charme especial da FUNESC, que é a forma como eles cobram acentuação e morfologia. É muito comum eles pedirem para você achar a famosa palavra intrusa, sabe? Aquela única opção que não segue a mesma regra de acentuação de todas as outras. Além disso, tem que saber separar sílabas com uma precisão de cirurgião. Até aparecem alguns textos literários de vez em quando, mas a gramática normativa pura é a verdadeira protagonista. Já na parte de direito, a regra é clara e inegociável. Lei seca. Esquece aquela necessidade de mergulhar em decisões super complexas do STF ou doutrinas infinitas que a gente vê em provas federais. Aqui, a sua energia tem que ir 100% para a leitura exaustiva da literalidade dos artigos da Constituição e, preste muita atenção nisso, das legislações estaduais e dos estatutos específicos lá do Ceará. Eles adoram isso. Passando para matemática e raciocínio lógico, o nível costuma ser intermediário. Eles curtem cobrar problemas aritméticos bem tradicionais, cálculos de porcentagem, teoria dos conjuntos aplicados ao dia a dia. Em informática, a pegada é totalmente prática. O examinador não quer saber a teoria abstrata da arquitetura de redes de computadores. Ele quer saber qual é o atalho exato do teclado para salvar um arquivo no Windows ou qual fórmula faz uma soma no Excel. É mão na massa. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Essa nossa análise está ajudando a clarear a mente para os estudos? Se tiver, aproveita que esse é o momento perfeito para curtir este conteúdo e seguir o canal. É super importante fazer isso para não perder nenhuma dica valiosa e as próximas análises de questões focadinhas 100% na FUNESC que a gente vai trazer por aqui. Entrando agora no nosso quarto pilar, vamos falar sobre o nível de dificuldade e essa exigência absurda de precisão. O que é muito interessante de notar é que a gente está vendo o surgimento de uma verdadeira nova FUNESC. Se a gente pegar certames recentes, tipo da PGE e da área socioeducativa, dá para notar um amadurecimento claro da banca. Os enunciados estão ficando mais longos, mais bem elaborados. E as alternativas? Quase idênticas. Às vezes, eles mudam só uma vírgula, colocam um não ali no meio ou trocam uma palavra-chave. Eles não fazem aquelas pegadinhas de jurisprudência oculta, mas exigem uma leitura com uma precisão brutal. E se a gente for dissecar porque a galera erra a questão da FUNESC, os números falam por si.
50% das falhas vem puramente da falta de memorização exata da lei. 20% é aquela confusão clássica com as alternativas parecidas. Mas olha esse dado de 30%. Desatenção aos comandos. A banca tem uma predileção enorme por pedir para assinalar a alternativa incorreta, a falsa ou a exceção. Aí na pressa da prova, o cérebro lê a primeira afirmação que é verdadeira, assinala e perde um ponto de bobeira. Tem que ficar de olho vivo nisso. E assim, a gente chega na última e mais importante etapa da nossa análise, as estratégias de preparação. Como é que a gente vence essa banca e conquista a aprovação? A estratégia ideal passa por 3 passos que não têm negociação. Passo 1. Cria um cronograma diário e intenso para ler a lei seca, repetindo os artigos mesmo, até a fixação completa. Passo 2. Não ignora o português básico de jeito nenhum. Dominar a acentuação, separação silábica e crase é literalmente o que separa a aprovação da reprovação. E o passo 3, estudo reverso absoluto. É obrigatório resolver exaustivamente questões de vestibulares da UES e provas anteriores da FUNESC para internalizar o ritmo deles, o vocabulário e a engenharia exata daquelas alternativas. E se quiser treinar tudo isso de verdade, pegando material cirúrgico para entender na prática todo esse perfil conteudista, a estratégia final é entrar em contato com o pessoal da Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link direto está disponível aqui na descrição. Ter acesso às provas anteriores da FUNESC com eles é o que vai permitir focar o seu treino exatamente naquilo que vai cair. Vai por mim, é um baita atalho na preparação. Bom, a informação certa encurta muito o caminho, né? Entender que a aprovação aqui exige memorização técnica, gramática clássica e leitura fria dos enunciados é o verdadeiro divisor de águas. As regras do jogo estão na mesa. O desafio agora é colocar esse plano em ação, manter a constância e abraçar o trabalho duro de cada dia. Que esse raio-x seja o seu grande ponto de virada na jornada rumo à posse. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima análise.